Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom, mais uma segunda-feira a gente aqui junto, né? Boa noite pra todo mundo. Quem tá começando hoje, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jair. Vamos que vamos. Calor hoje, né, gente? Enzo, saúde. Enzo, vem dar um oi. Pegando água, viu, turminha? Não se esqueçam, tá? Eu vou dar esse tempinho pra vocês. Quem tá começando hoje, pegando água individual, tá? Ou no copinho ou na garrafinha. Cada um com a sua água. Lembrando que a espiritualidade coloca aquele remedinho que você precisa, que cada um necessita, tá bom? Então ninguém bebe água de ninguém, não, tá? De cachorrinho, de gatinho, vocês podem colocar. Se você tiver um pet em casa, um passarinho. Até para as plantas, viu, gente? Vocês podem colocar, tá? Paulinha, saudade. Muito boa noite, gente. Que bom. Vão me falando se o volume da música tá muito alto, porque, na verdade, eu não tô ouvindo muito direito a música. Porque o meu ventilador tá ligado, eu acabo ouvindo mais o ventilador do que a música. Então, se tiver alto, me avisa, tá bom? Betinha, saudade. Então, enquanto vocês vão arrumando a água de vocês, chamando quem tá faltando para fazer junto, não importa. Se de repente o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa não queira fazer, tá bom, Eli? O evangelho, tudo bem, faz você pela sua casa, tá? Pela sua família, viu? Não tem problema não, tá? A sua fé, a sua energia já basta. Devagarzinho vai jogando para quem precisa, né? Então vamos entrar com a nossa mensagem inicial. Espero que todos tenham tido uma semana proveitosa, uma semana de saúde, viu? Final de semana tenha sido bom e mais uma semana aí muito forte pra gente, tá bom? Então, bora lá. Vão pegando água de vocês, tá? Eu vou ler a nossa mensagem no nosso Vigiai e Orai. Vamos já acalmando a nossa mente, né? Eu sei que muita gente esse final de semana teve, inclusive meu filho, que fez Enem, né? Ontem, muitos pais nervosos, mesmo os próprios estudantes, né? Gente, é aquilo que a gente sempre fala, faça a sua parte e o resto entrega, confia, né? Se você estudou, se você fez a sua parte, fica tranquilo, fica tranquila, tá? Deus sabe o que faz da nossa vida, né? O que tiver que acontecer pra gente vai acontecer, é só a gente fazer a nossa parte, tá bom? Então acalma a sua mente, acalma a sua alma, que tudo vai se encaixando, viu? Então vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente. A gente já pegou essa mensagem, tenho quase certeza. Vibrações negativas. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vocês estão lembrando dessa mensagem? Deve fazer mais ou menos uns 2 evangelhos que a gente pegou essa mensagem. Enfim, é pra gente. Pensamentos infelizes geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação.
Não assimiles as vibrações de descrença que contém as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele, né? É o vigiai e orai, literalmente, né? Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Como é esse escudo de proteção? Bons pensamentos, né? Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza, que é o que a gente acabou de falar, né? Sobre esse final de semana para os nossos jovens. Não dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Olha que interessante, né? Nada, eu falei não, mas é nada. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades, né? A gente sempre fala isso, que a gente vive num mundo ainda que existe os obstáculos, né? Existe provas, expiações, então nunca vai ser só facilidade e felicidade. Não ofereças sintonia aos que atravessam o dia queixando-se de tudo e de todos. Então, de repente, você está naquela companhia de pessoas, mesmo que seja da família, né? Que só se queixa, que seja negativo, que seja pessimista, né? Não ofereça sintonia. Se afasta, procura passar a sua vibração, a sua luz para outra pessoa. Mas se você percebe que está difícil, dá um passo para trás, faz uma oração, deixa a pessoa reclamando sozinha, falando mal de outros, né? A maledicência, se você convive com pessoas que falam mal dos outros, se afasta. Procura com todo carinho e gentileza corrigir, né, esse amigo. Mas se o outro não aceita, se afasta, né? Inclusive a gente vai falar disso hoje, né, do nosso dever. A gente tem o dever de ajudar, de tentar ajudar, pelo menos, né? Mas se a gente não consegue, a gente se afasta e fica vibrando pelo outro. Já é uma atitude bem positiva, né? Então a gente já está aqui com o nosso ambiente harmonizado, né? Os nossos amiguinhos espirituais estão aqui com a gente, felizes, principalmente os nossos queridos anjos protetores, né? Nossos mentores, que se alegram tanto quando a gente se reúne para falar de Deus, para falar de Jesus. Então, vamos fechar nossos olhos, lembrando que a gente fecha os olhos para a gente poder mentalizar melhor aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para nós e para o outro. Então, logo de cara, já mentaliza a imagem linda de Jesus na sua casa, dentro da sua casa, muito feliz por esse momento, e a gente já agradece por mais uma segunda-feira, por mais um evangelho, com tanto amor, que a gente se reúne, que a gente tenha essa gratidão no nosso coração, que a gente possa externar esse sentimento não só para Jesus, para a espiritualidade, mas para aqueles que passam por nós, para aqueles que estejam no nosso lar e aqueles que fazem parte da nossa vida. Que a gente possa emanar essa energia para o planeta, para aqueles que precisam. Mentaliza agora aquela pessoa
precisa de uma cura, que está precisando de uma cura, seja física, mental ou espiritual, mentaliza agora ela bem, esteja ela em casa, esteja ela num hospital, numa cama de hospital, mentaliza ela agora sorrindo, feliz. Essa luz vai chegar até ela, tenha toda a certeza do mundo. Mentaliza aquele ente, hoje já desencarnado, já fazendo parte do outro lado. Que ele esteja com você, do seu lado, participando do Evangelho, feliz, grato. E assim a gente agradece toda a espiritualidade responsável de higienizar os nossos lares, cada cantinho de tristeza, de mágoa, de vingança. A espiritualidade é responsável para fluidificar as nossas águas. A espiritualidade é responsável pelos passes. E com essa energia que a gente emana para o planeta Terra, que é tão lindo, que vai ficar mais lindo ainda, a gente inicia o nosso Evangelho com muito amor, carinho e gratidão, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos. A gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Capítulo maravilhoso, um mais lindo que o outro, né, gente? Se você não tiver com o seu evangelho, se você não tiver evangelho, não tem problema, né? Só vai prestando atenção. Se você tiver o capítulo 17, Sede Perfeitos, e tem 7 instruções dos Espíritos, o dever. É um item curto, tá? Mas vamos prestar bastante atenção, lembrando, vamos tentar... É o nosso momento, é a nossa horinha, né? Uma horinha só da nossa semana que a gente tem para se conectar com o nosso mentor, com esses espíritos tão preocupados com a nossa evolução, com os nossos aprendizados. O momento da gente se conectar com os nossos entes que já partiram, né? Porque eles ficam sabendo dessa nossa reunião e eles são trazidos, né? E é a nossa conexão com Deus, com Jesus, né? Então vamos tentar prestar atenção na mensagem que eles trazem pra gente sempre, tá? Então, instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, quer dizer, nos menores detalhes, aquela coisa mais simples, assim como nos atos elevados. Então, desde dos acontecimentos simples da nossa vida até os atos mais elevados, o dever moral. Não quero falar aqui o espírito, inclusive quem está passando essa mensagem é o espírito de Lázaro. Ele fala, não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem, né? Então a gente aqui não vai falar de profissão, de trabalho terreno, né? A gente vai falar sobre as nossas... o nosso dever moral, espiritual, né? Para com a gente primeiro e depois com o próximo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo, quer dizer, é o contrário, né, com as seduções do interesse do coração.
as nossas paixões, né? Os nossos vícios. Suas vitórias do dever não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. É tudo com a gente, né? O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão, quer dizer, o sofrimento da consciência, esse guardião da probidade interior, quer dizer, da dignidade, da nossa dignidade, da nossa honestidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas, os enganos da paixão. É o que a gente falou, né? É muito fácil a gente não cumprir o nosso dever diante das ilusões aqui da Terra. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como o precisar, né? Como definir esse dever? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Interessante. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Ou seja, não se intrometer na vida do outro, né? Deus criou todos os homens. Olha que interessante essa frase, gente. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Igual. Ele não criou ninguém mais forte. Criou todo mundo igual para a dor. Pequenos ou grandes. Ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. É o livre-arbítrio, né? O mesmo critério não existe para o bem. Infinitamente mais variado em suas expressões. Interessante. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. É a mesma coisa que a gente pensa para os nossos filhos, né? É a mesma coisa. É igualzinho. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero, quer dizer, é rigoroso e flexível ao mesmo tempo. Pronto a se dobrar às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Eu vou repetir: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ou seja, ele ama a Deus e as criaturas mais do que ele mesmo. O homem que cumpre o dever. Ele é ao mesmo tempo juiz
e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo láureo da razão. Depende dela, da razão, como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever. Deve amar o dever. Não porque o preserva o homem, né, dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É aquele sentimento de grandeza, de gratidão, quando a gente serve ao próximo, né? Quando a gente cumpre o nosso dever com o outro, então a gente se sente grato, a gente se alimenta desse sentimento, né? O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. A obrigação moral deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito. Deus não aceita um esboço imperfeito nosso, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, essa mensagem foi de Lázaro, em 1863, para Allan Kardec. E a gente sabe só, eu vou ler 2 questões do Livro dos Espíritos. A gente sabe que quanto... É aquela coisa, né? Essa última frase, né, gente? É aquela coisa. É Deus assim pra gente, ó. Tô de olho em você. Pra cada movimento que a gente faz, né? Então, o que a gente aprende, né? Cada movimento que a gente faz a Deus, né? Que agrada a Deus, a gente acaba... como é que eu posso falar? A gente acaba segurando débitos que a gente tem na vida, né? Então a gente vai ganhando, a cada boa atitude, a cada bom movimento, a gente vai ganhando crédito, né? E Deus vai deixando de lado, guardando os nossos débitos pelas boas ações que a gente faz. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? E como ele fala, amar. Praticar esse dever, né? Então eu vou ler essas 2 questões aqui do Livro dos Espíritos. Uma é a 565, que Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. O coletivo, né? Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Aí eles respondem assim: pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes, né? É o que a gente falou agora. Então, como que a gente reconhece que um homem tem realmente uma missão? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso que ele conduz os seus semelhantes.
Então, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Onde que eu estou sendo útil para Deus? Lembrando que eu não preciso ser um Chico Xavier, eu não preciso ser uma irmã Dulce, né? A gente tem que começar sempre ajudando aqueles que são da nossa família. Eu estou fazendo isso? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Como a gente sempre fala, é muito fácil eu agradar, eu ser amorosa, eu ser gentil com quem eu não convivo. Mas os nossos primeiros resgates estão na nossa família, né? A outra questão é a 614. Allan Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele, o homem, só é infeliz porque dela se afasta. Então, se você quer ser feliz, siga as leis de Deus. E a gente sabe aqui que tem uma outra questão, onde que está, Allan Kardec pergunta, né? Onde está escrita a lei de Deus? Eles respondem: na vossa consciência. A gente sabe o que é certo e errado, a gente tem que saber, né? A nossa consciência fala. Então, se a gente, eu coloquei aqui nas considerações, se a gente seguir a lei do amor, a lei da caridade e a lei da justiça, a gente encontra um caminho feliz para seguir aqui na Terra, né? Eu vou ler minhas instruções, não, minhas considerações. O cumprimento do dever, né, desse dever que a gente fala no cotidiano das nossas vidas, gente, vai estabelecer o quê? Todo o mecanismo para a gente ter paz, para a gente ter equilíbrio, para a gente ter tranquilidade e para a gente ser feliz. O cumprimento dos nossos deveres. A gente tem que lembrar que a nossa primeira tarefa, né? Eu sempre falo, a gente tem que desmistificar um pouquinho esse negócio de missão, né? Missão é uma coisa muito além da gente, né? Missão, a gente sempre fala, teve Chico Xavier, Jesus, né? Allan Kardec. Então a gente tem que lembrar que a nossa primeira tarefa é resolver as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, porque ninguém reencarna perfeito, né? A gente traz as nossas imperfeições, dificuldades, fragilidades. Então a gente tem que resolver isso em primeiro lugar. E depois a gente tem o dever para com o outro. Ele fala isso no início Lázaro fala isso no início da mensagem. E a gente tem que entender que esse dever para com o outro não é, como eu falei, não é se intrometer na vida alheia, né? Não respeitando o livre-arbítrio do outro. A gente tem que saber até onde vai o nosso dever para com o outro. E a gente vê muito isso dentro de casa, né? Com a nossa família. A gente vê muito mais. Cléo?
Muitas pessoas, para não dizer a maioria, né? Para não dizer a maioria, acha que tem como missão, a gente vê muito isso, né? Que acha que tem como missão resolver ou salvar a vida do outro. E sim, eu vejo isso muito óbvio, né? Nas mães, né? Querendo resolver, salvar a vida do outro, né? Daí a gente percebe que no máximo a gente consegue salvar a nossa vida, né? A gente tem que se salvar dessa ilusão de querer salvar o outro. A gente não pode, tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que tomar cuidado para não querer ser o consolo da vida do outro, né? Só Jesus, né, gente, que é capaz de fazer isso, de salvar a vida do outro, né? Se a gente sabe que Jesus não, a gente sabe, né? Jesus não salvou todo mundo, o que dirá nós? Então a gente não pode ter essa pretensão, porque senão a gente pira, né? Mas a gente pode sim, e a gente deve ajudar, socorrer o outro com as suas necessidades, né? É o que muita gente faz, né? Só que tomar cuidado da gente tentar socorrer, ajudar o outro com as necessidades dele, né? Sempre dentro das nossas limitações, porque senão a gente acaba se prejudicando. Aí são dois que vão precisar de ajuda, né? Que vão precisar de ser socorridos. E aí a gente oferece para o outro, né? Mecanismos, instrumentos, ferramentas, né? De ajuda, tentando ensinar como fazer. A gente vai maquinando, né? Como que a gente pode ensinar o outro a fazer melhor, a trilhar melhor o caminho dele, né? E claro, é um processo de educação, de paciência, tá? Cleo, você já vai sair? E aí uma coisa que é muito importante pra gente nesse processo de educação, né? Que a gente fala muito, a gente que trabalha com doações, né? O ideal não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Mas como a gente fala, existem casos que é difícil, né? A gente tem que acabar dando realmente o peixe na mão, né? E aí com o tempo, nesse processo de paciência, a gente vai ensinando a pescar. Importante. Outro exemplo, a gente ter empatia, né? Com o problema do outro, né? Dizendo que como que você, por exemplo, eu tive o mesmo problema que o seu, né? Olha, eu consegui resolver de tal forma, eu segui tal caminho, eu consegui, né? Então deixa eu te ajudar fazendo como eu fiz comigo, né? Uma coisa que pra mim funcionou e é o que eu tento fazer com todo mundo, né, gente? Falar, olha, eu procurei um centro espírita, uma casa espírita, aí eu fui atrás de assistir palestra, de ler bons livros, estudar, né? Tomar passes. Então, de repente, são atitudes que a gente faz, que funcionou pra gente, que a gente pode passar pro próximo, né? É um dever? É um dever. É um dever. E falar, né, que a gente foi buscar a cura, isso é muito importante, a gente foi buscar a cura, né, no caso numa casa religiosa,
entendendo que a cura se inicia na alma. É tão importante a gente saber disso, né? Que a cura se inicia na alma. Que, por exemplo, essa doença que você esteja enfrentando, né? Que, obviamente, na maioria dos casos, né? A doença que hoje está no seu corpo, toda doença, ela é a materialização das emoções e das energias desequilibradas, né? A gente sabe disso, que começa na alma, né? Esses sentimentos baixos, que aí passa pro corpo, né? Não tem como. Então a gente tem que fazer a nossa parte, como também oração, gente, fazendo oração, que é tão importante como a gente falou, né? Fazendo oração, buscando a pacificação com as pessoas, é o meu dever, como a gente fala, principalmente se eu sou uma pessoa seguidora da doutrina espírita, eu sei que a pacificação tem que partir de mim. Então eu tenho o dever, se eu tenho algum problema, né, algum conflito com alguém ou com outras pessoas, eu tenho que buscar essa pacificação, né? E também um outro dever é a pacificação entre as pessoas, que é tão importante, né? A gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos ainda, né? Porque a gente ainda age muito pelo impulso, pela intuição, né? Então a gente tem que aprender a controlar, que são esses impulsos, essas intuições, esses instintos, né? Que levam a gente a fazer besteira, seja por palavra ou por atitude. Então a gente tem que aprender. É um dever. Aprender, gente, a usar a nossa razão pura, para reeducar alguns comportamentos que fazem mal pra gente, né? De repente, como eu falei, se eu sou uma pessoa maledicente, então eu tenho que usar a minha razão para eu reeducar essa atitude, né? De repente, se eu sou uma pessoa possessiva, a gente está falando de nós mesmos, né? Se eu sou uma pessoa possessiva, se eu sou uma pessoa ciumenta, invejosa, então eu tenho que usar a razão e trabalhar, né? Alguém falou aqui, a Eli, né? O autoconhecimento, a reforma íntima total, é um dever, né? É um dever para conosco. Agora, com relação ao outro, né, gente? Se o outro não entende, se o outro não ouve, né, a sua ajuda, o seu socorro, a gente não pode obrigar. A gente percebe isso, né, tão claramente em pessoas assim, né? A gente não pode obrigar. A gente começa a entender, né, que cada um tem o seu tempo para amadurecer. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo e cada um tem o seu tempo. Se a gente for parar para pensar agora, né? Você mesmo. Qual foi o momento que você despertou? Para o plano espiritual, para os assuntos espirituais, né? Qual foi o momento que você despertou? Será que de repente não tiveram outras pessoas que tentaram te puxar e você não quis, né? Aí a gente começa a respeitar, a ter mais paciência, né, com as outras pessoas. Eu coloquei aqui, né, gente, vocês já viram
algum benfeitor espiritual, vamos colocar aqui o nosso mentor, né? Impondo ou cobrando alguma coisa de nós, dizendo assim, faça desse jeito ou eu te abandono. Nunca. Isso não existe. Né? A gente aprende que isso não existe. Eles estão com a gente o tempo todo tentando intuir, tentando se comunicar com a gente, mas eles nunca interferem nas nossas vontades, no nosso livre-arbítrio. Né? É o que a gente tem que fazer com os outros. Então, não é porque, gente, não é porque a gente está aqui estudando, se aperfeiçoando, né, no assunto, frequentando a casa espírita por tanto tempo, né, seja qual for o tempo, não é por conta disso que a gente vai se tornar grandes educadores da humanidade. Né? A gente não tem essa obrigação. Ou que a gente vá cobrar do outro que seja como nós, que eles façam as mesmas coisas que a gente não pode. Eu sei que a gente tem essa vontade, né, de puxar a orelha, né, de dar uns tabefe para ver se a pessoa acorda, mas não adianta, é com o carinho, é com a paciência, é com a educação, né, é plantando a semente, né, é o nosso dever. E plantando a semente, né? Aí, gente, o que essa espiritualidade, né, os nossos mentores, teve com a gente até hoje? O Jair fala, a consciência do dever é inerente à consciência espiritual, completamente. Completamente. Então, o que essa espiritualidade teve com a gente até hoje? Respeito. Respeito. A gente faz tanta besteira, né, gente? Para pensar. Quanta besteira a gente faz da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas eles estão com a gente. Respeitando. Plantando. Não abandona. Eles sabem que eles têm esse dever com a gente. Né? Então, por tudo que a gente é, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente aprende, por tudo que a gente evoluiu, né? Como que a gente pode agradecer a Deus, a esse nosso Pai único? Como que a gente pode agradecer, né? Primeiro, eu tenho o dever de agradecer. O dever da gratidão, né? Por tantas bênçãos infinitas que a gente recebe, né? Apesar da gente fazer muita coisa errada, né? A gente recebe muitas bênçãos da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Cadê a nossa gratidão, né? E como que a gente pode agradecer, né, gente? Me aprimorando, né? Então eu tenho o dever de me aprimorar, de me melhorar, né? Eu tenho o dever com os meus companheiros da sociedade que convivem comigo. Eu devo ser útil. E como Lázaro fala, que eu seja feliz na execução dos meus deveres. Eu não posso fazer por obrigação. Eu tenho que fazer pelo amor. Não é? Plantar e ter a certeza do que eu vou colher. Não adianta eu plantar abacaxi espinhoso achando que eu vou colher um pêssego. Como a gente sempre fala, não existe injustiça. Não existe injustiça. Existe a colheita correta. Existe a colheita justa.
Então, a gente tem que entender os nossos deveres para com a gente mesmo, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa dignidade como pessoa, né? Da nossa melhoria, das nossas dificuldades, porque todo mundo tem dificuldade aqui, todo mundo. Então a gente tem o dever de se melhorar, como a gente falou, das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. A gente tem que buscar boas companhias, encarnadas como desencarnadas, né? Lembra, aquilo que a gente vibra, a gente vai atrair, né? Então, se eu vibrar bons sentimentos, eu vou ter bons espíritos na minha companhia. O inverso é real, né? O Serginho tá falando, minha filha não fez Enem, estava internada no hospital. Ok, coloquei em prática os nossos aprendizados. Hoje recebi a alta hospitalar. Eu tenho o dever de compartilhar e agradecer. Que lindo! Me emocionei. Que lindo, Serginho. E nada ficou fora da vontade de Deus, né? Ela é jovem, ela tem uma vida inteira. Viu? Eu tô muito feliz, muito feliz. Então vamos lá. Um beijo na sua filha, Serginho. Manda um beijo muito forte meu, viu? Então, a gente tem que escolher, né, as nossas companhias, escolher o melhor para que a gente possa dividir o melhor com o outro. Porque se eu não tiver coisas boas dentro de mim, o que eu vou dividir com o outro? Então eu tenho o dever de estar bem comigo mesma para eu poder dividir isso com o outro. Tudo de bom que eu aprendo, né, eu vou querer dividir. A gente tem que cumprir o nosso dever, por mais simples, por mais singelo, né, que seja, com todo o amor, com toda a honestidade, porque não tem outro jeito de agradecer a Deus a não ser cumprindo, como eu falei, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça, né? A gente tem o dever de voltar para quando a gente desencarnar, né, para a pátria espiritual, melhores, por todas as oportunidades que Deus está dando pra gente aqui na Terra. Lembra, gente, quantos bilhões de espíritos que estão afoitos, famintos para reencarnar, para estarem aqui onde a gente está agora. Então a gente tem que valorizar essa oportunidade, né? Eu até coloquei aqui, a gente não pode se esquecer. Não, a gente não pode se esquecer todos os dias, gente, todos os dias. Todo mundo aqui, um segredo, não conta pra ninguém. Todo mundo aqui vai passar pela desencarnação, né? Todo mundo aqui vai passar por um velório, né? Eu aprendi, eu não me lembro com quem que eu assisti essa palestra. Dá um beijo. Fala tchau aqui. Tchau. Ah, tímida. Tchau. Ela vai dormir na casa da amiga. A mãe dela veio te buscar, né? Tá bom, vai minha filha, vai, voa, voa. Então, eu falo que eu não me lembro quem falou numa palestra que o velório, a Eliane fala, eu vou no seu, miga, encarnada.
Com certeza. Eu também, se eu for antes, eu vou, tá? Eu vou buscar todos vocês, gente. Se eu for antes, eu vou estar... Ó, aqui, ó. Viu? Então, eu falo... que eu não me lembro agora, gente, qual foi o palestrante que falou isso, que eu achei maravilhoso. Que o velório é um momento do tribunal divino, né? Por quê? Deus abençoa, né, gente? Filha pro mundo, né? Gente, não importa o seu patrimônio, não importa as suas aplicações financeiras, não importa o seu poder político, a sua beleza, o seu charme, os seus títulos, né? Nesse momento, quando a gente passa para o outro lado, se inicia um julgamento, como a gente falou aqui, né? Alguém aqui falou da consciência, né? Quando a gente passa para o outro lado, que a gente deixa tudo, a gente perde tudo, né? Primeiro a gente perde nosso corpo, depois a gente deixa emprego, a gente deixa posição social, a gente deixa carreira, títulos, né? E aí o que resta pra gente nesse momento, quando a gente se vê do outro lado, quando a gente tá vendo o nosso corpinho ali sendo velado? Resta o julgamento da nossa consciência, né? Inclusive, até eu coloquei aqui que a gente vê muito isso, para quem não assistiu ou já assistiu, assiste de novo, que eu acho que eu já assisti umas 596 vezes, o Nosso Lar. André Luiz, né? Um desespero do André Luiz, né? Quando ele se vê do outro lado, despojado de tudo que ele tinha aqui na Terra, né? Se você não assistiu o Nosso Lar, assista. É um ensinamento maravilhoso. Então a gente não sabe, né? Como a gente sempre fala, a gente sabe o momento que a gente vai reencarnar, né? Quando a gente vem da erraticidade para a encarnação, né? A gente sabe o momento, só que o momento que a gente vai desencarnar, a gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E eu tô cumprindo com o meu dever, né? Mais uma vez, falando como pai, como mãe, né? Eu tô vendo os meus filhos cumprindo os deveres deles. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ver o meu filho cumprindo o dever. Cumprindo e pondo em prática aquilo que eu ensino para ele. É isso que vai me agradar. É isso que vai me deixar feliz. É isso que vai fazer com que eu dê créditos para ele. O mesmo acontece com a gente e com Deus. Então vamos começar a pensar nisso, gente. Nós temos deveres. Não tenha preguiça. Perdoa. Ajuda. Mas eu não quero perdoar ele porque eu não gosto dele. Esquece, você não está perdoando ele. Esquece, você está agradando a Deus, né? Às vezes o outro não precisa nem saber que você perdoou, mas trabalha isso. Ajuda o outro de alguma forma, como a gente falou aqui, com uma oração, né? Não pensa na criatura, pensa em Deus. Pensa em Deus. O que você está fazendo para Deus? Então a gente tem que fazer isso da hora que a gente acorda. Eu vou cumprir o meu dever hoje para com o meu próximo. Eu vou me fortalecer. Eu vou trabalhar o perdão dentro de mim. Eu vou trabalhar o amor, a caridade. E vou tentar passar isso pro próximo. Eu vou tentar e eu vou conseguir.
tá bom? É isso. Terminamos. Vamos partir para nossa oração. Deixa eu ver o que vocês comentaram. O nosso dever, Serginho. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, viu? Da sua filha ter saído. Depois você me conta o que aconteceu com ela, tá? Mas o que importa é que tá bem. A Rita fala, se você for antes, me espera com brigadeiro. Brigadeiro fit. De whey. A Rita fala, árvore boa não dá maus frutos. Árvore ruim não dá frutos bons. Né? É isso mesmo. É isso mesmo, nós somos as árvores, né? É tão bom. E abraçar, gente, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Como bons entendedores espíritas, né? Eu conheço espíritas que não têm fé na vida futura, não crê verdadeiramente na vida futura. Mas uma hora vão acordar. Mas a gente que tem, vamos dar valor para a vida aqui, hoje, né? Trabalhando em pró do outro e pondo em prática os ensinamentos do Cristo, tá bom? Então vamos finalizar com a nossa oração. Camilinha, querida, tamo junto. Fecha os olhos. A espiritualidade já está pronta para partir. Agradecemos por esse momento, agradecemos por esse bálsamo nas nossas almas, que a gente precisa tanto. Agradecemos por esse combustível da alma para mais uma semana. Que a gente tenha nosso Pai maior, nosso Deus único, a sua luz, a sua energia em nós, como a gente sabe que a gente tem para cumprir os nossos deveres aqui na Terra. Que a gente possa retornar no momento certo ao plano espiritual, te deixando orgulhoso. Tenhamos uma semana abençoada, com muita saúde física e espiritual. Sejamos os servos de Deus, sempre, a todo momento, que a gente possa sempre servir. Não tenhamos medo, não tenhamos preguiça. É a nossa cura. Esse é o caminho da cura. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já limpou nossos lares, já aplicou os passes e agora vão retornar para o plano espiritual, orgulhosos dos seus irmãos aqui encarnados. E assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente, já vai encerrar nossa live, vai ficar guardadinha, compartilha e uma semana linda para vocês, de curas, de evolução, de melhoramento. Amo vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem.